Pessoas cansadas falam coisas equivocadas. Pessoas cansadas tomam decisões erradas. Deus olhou para Elias no capítulo 19 e não disse assim: Elias, tu o super-homem, tu o homem que enfrenta tudo, deixa de ser mole, deixa de fazer corpo mole. Deus não olhou para Elias e disse isso, sabe por quê? Porque assim como nós conhecemos onde não aguentamos mais, Deus conhece os nossos limites. Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo e levantou-se para salvar sua vida, e se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo foi, porém, para o deserto, caminhando um dia inteiro, e por fim sentou-se debaixo de um zimbro, e sentiu vontade de morrer, e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5: deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Versículo 6: Elias olhou e viu, e perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa em um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7: um anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Versículo 7 ainda, na outra versão, por favor, na outra versão, glória a Deus, a outra versão, isso. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Quem diz amém por isso? Quem diz amém por isso? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Eu estou falando a você da vida do profeta Elias. Elias era um profeta este que através da sua vida e do seu chamado, Deus realizou sinais, maravilhas e prodígios. Eu estou falando de um homem de orações respondidas. Um homem de orações respondidas. Está escrito no capítulo 17 de 1 Reis, no capítulo 17 de 1 Reis, que Elias orou para não chover. E o que foi que aconteceu, irmão? Irmão, o que foi que aconteceu? Me ajuda, olha para cá e fala comigo. O que foi que aconteceu em 1 Reis capítulo 17? Elias orou para não chover. E aconteceu o quê? Não choveu. No capítulo de número 17, Elias ora e diz assim: Senhor, sob a minha palavra não vai chover, não vai ter chuva. Capítulo 17, Elias diz: não vai ter chuva sob a minha palavra. Aí vem e passa os acontecimentos onde uma crise é instaurada, uma crise acontece. Nessa crise da falta de chuva, nessa crise da falta de provisão para o povo, Elias também poderia ser atingido. Sim ou não, irmão? Se está faltando para todo mundo, pode faltar para mim, sim ou não? Porque uma coisa é você profetizar o que Deus mandou, uma coisa é você fazer o que Deus mandou, outra coisa é você enfrentar o que Deus mandou você fazer. Porque profetizar e dizer vai acontecer e viver a vontade de Deus, para nós é possível, só que viver essa vontade não é fácil. Então quando Elias profetiza dizendo não vai chover, ele estava botando a vida do próprio povo dele em risco também. Porque não era só para o desobediente, porque a dificuldade, olha para cá por favor,
A dificuldade é que quando a gente está com um desobediente do lado, a gente sofre. Se Deus provasse só o desobediente, era bom, mas ele prova o desobediente e prova quem é obediente. Aí você diz assim, pastor, isso aí, essa matemática eu não entendo não. Por que Deus não prova só o desobediente e me deixa de fora? É porque Ele está tratando com você também. Porque o desobediente precisa ser provado, e o obediente também. A régua de Deus é igual. E enquanto isso não está acontecendo, a Bíblia diz, Paulo diz que a tribulação vai produzindo. A fábrica que tem dentro de você só gera na tribulação. Então quando Deus está provando alguém do teu lado, você está dizendo, Senhor, não aguento não, porque era só o Senhor provar ele, não eu. Aí Deus está dizendo, mas eu estou construindo em você algo grande. Essa tribulação está produzindo em você coisas boas, e o nome dele vai ser glorificado. Aí olha comigo, o Elias diz assim, não vai chover. Porque às vezes dizer, eu vou viver a vontade de Deus, não vai ser fácil não. Porque até eu vou ser provado. Houve uma falta, mas na falta, Deus disse, Elias, vai para o ribeiro. Aí a Bíblia diz que um dia o ribeiro seca. Deus diz, Elias, vai para Sarepta. Quando Elias chega em Sarepta, estava na casa de uma viúva. Ele pensou que ia para um banquete. Chegou lá, a mulher estava morrendo. Meu Deus, eu pensei que eu vim agora desfrutar. É que tem hora que Deus embaralha o nosso pensamento, irmão. A gente pensa que vai ser de um jeito. Eita, pastor, segunda-feira, está tudo certo para segunda-feira. Deus diz, vai ser segunda não. Vai ser na segunda do outro mês. Só acontece com você ou é comigo também? Não, está tudo fechado dentro da tua lógica humana. Está tudo encaixado, não tem como dar errado. Aí vem uma coisa e diz, tem. Porque quando Deus manda Elias para Sarepta, ele está dizendo, ele na cabeça dele, vou chegar lá, a viúva vai estar com um banquete na mão. Quando ele chegou lá, ela estava preparando para ela morrer. Não é possível, Deus errou de endereço, Deus errou de casa. Errou não. Você está no caminho certo. Quando Elias chega na casa da viúva, a Bíblia vai dizer que Elias ainda vai ter que profetizar, ainda vai ter que pregar, para poder depois desfrutar daquilo que Deus preparou para ele. Aí a Bíblia diz, da farinha da panela não se acabou, do azeite da botija não faltou. Deus providenciou tudo na casa da mulher. Irmãos, quando Elias sai de lá, a Bíblia diz que a fome em Samaria era extrema. A crise era geral. Capítulo número 18, uma fome extrema. Nesse meio termo o rei manda chamar Elias. Chama esse perturbador aí. Esse cara colocando tudo em ordem. Mas irmão, Elias era profeta. Vinha subordinado, vinha alguém para desafiar Elias. Homem coluna, homem que se colocava na brecha, homem que estava servindo, um homem de oração, alguém que não, vinha um demônio na frente, arrebenta o demônio, vinha alguma coisa na frente, arrebenta tudo, vai. Quando foi no versículo, no capítulo 18, Elias vai fazer a segunda oração. Senhor, agora eu quero que o Senhor abra o céu. Porque o mesmo Deus que fecha o céu é o Deus que abre. Senhor, abre o céu. Deus vai lá e responde a oração de Elias. Elias orou para não chover, não choveu. Elias orou para chover, agora choveu. No capítulo 18, no capítulo número 18, Elias, antes de orar para chover, Elias orou para fogo cair do céu. E Deus fez o que, irmão? Deus fez o fogo cair do céu. Pensa num homem que, quando ele orava, Deus respondia. Só que no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Elias vai falar uma coisa para Deus, em forma de um pedido, em forma para Deus, que pode simbolizar uma oração. Só que a oração do capítulo 19 foi diferente da oração do capítulo 17, foi diferente da oração do capítulo 18. Por quê? Porque Deus não respondeu a oração do capítulo 19. E eu quero falar para você aqui das orações não respondidas, do clamor que parece que não chega diante de Deus, da petição que parece que não sobe ao trono de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A oração de Elias no capítulo 19, Senhor, agora eu quero te fazer um pedido, tira a minha vida. Só que esse pedido eu atendi você no 17 e mandei chuva. Atendi você no início do 18 e mandei fogo. Atendi você no final do 18 e mandei... No 17 não mandei chuva. No 18 mandei fogo. E no 18 em diante mandei que a chuva voltasse. Mas a do 19 eu não vou atender. Pastor, quando a minha oração não é respondida, é porque Deus tem algo melhor.
Se tudo que você quisesse, Senhor, eu quero, Deus, puf, Senhor, tudo está aqui. Só que essa oração Deus não podia responder, por quê? Era uma oração que ia fazer mal a Ele mesmo. Tem coisa que não chegou na sua vida ainda, porque Deus sabe o que vai lhe fazer bem e o que vai lhe fazer mal. Então eu quero dizer uma primeira palavra aqui, são 3 palavras para a gente orar. A primeira palavra, louve a Deus pela oração não respondida. Louve a Deus pelo pedido não aceito, porque Deus sabe o que está fazendo, o que vai fazer e como vai glorificar o nome dEle nas nossas vidas. Escute, primeira coisa, louve a Deus pelas orações não respondidas. Segundo, ele diz o seguinte: Senhor, basta. Senhor o quê? Me ajuda. Senhor o quê? Por quê? Porque no anterior, no versículo anterior, está escrito assim: Ele mesmo foi ao deserto e lá ficou. Segundo a Bíblia, existem 3 tipos de deserto. Quantos? Primeiro, o deserto de Agar. O deserto que Abraão pegou a mochila dela e disse assim: a partir de hoje você não mora mais na minha casa, vaza. Agar foi para o deserto, andando, errando, sem saber o que fazer. Esse é o deserto que os outros nos colocam. Segundo deserto, o deserto de Mateus 4. Jesus foi ao deserto conduzido pelo Espírito de Deus. Segundo deserto, é o deserto que Deus nos coloca. É deserto, mas é Deus quem nos coloca. Terceiro deserto é o de 2 Reis, é o de 1 Reis capítulo 19. É o deserto que eu me ponho. Então, a mensagem é: existem desertos que os outros nos põem, que Deus nos põe, mas existem desertos que eu mesmo estou caminhando para Ele, que eu mesmo estou criando na minha vida. Agora, sabe por que Elias entrou nesse deserto? Sabe por que Elias entrou nesse deserto? Esse deserto que ele mesmo estava criando, por causa de uma coisa que era fácil de ser resolvida. Só que quando essa coisa acontece na nossa vida, as coisas dificultam muito. Olhe para cá, por favor, não deixe nada roubar sua atenção. Olhe para cá, por favor. Está escrito que ele foi ao deserto. Por quê? Porque no capítulo 17 ele venceu. No capítulo 18 foi gigante, enfrentou a seca no 17, enfrentou Acabe no 18, mas quando foi enfrentar Jezabel no 19 ele não conseguiu. Só que quem olha para Elias no capítulo 19 não vai reconhecer Elias. Por quê? Porque o homem que enfrenta tudo, a mulher que aguenta tudo. Por isso que existe um preço em ser o fortão. Existe um preço em ser o melhorzão, o pregadorzão, o cantorzão, o trabalhadorzão. Você é o super em tudo. Só que tem uma hora que chega uma coisa que você não conta. O que, pastor? Cansaço. Irmão, pessoas cansadas falam coisas equivocadas. Pessoas cansadas tomam decisões erradas. Pessoas cansadas agem como não deveriam agir. Pessoas cansadas reagem de forma que não deveriam reagir a situações. Por quê? Por causa do cansaço. Deus olhou para Elias no capítulo 19 e não disse assim: Elias, tu o super-homem, tu o homem que enfrenta tudo, deixa de ser mole, deixa de fazer corpo mole. Deus não olhou para Elias e disse isso. Sabe por quê? Porque assim como nós conhecemos onde não aguentamos mais, Deus conhece os nossos limites. Deus respeita o limite de Elias, porque Deus sabe que verdadeiramente Elias está cansado. Agora escuta isso comigo. Quando você está cansado, a primeira coisa que você tem que fazer não é culpar os outros, não é querer ir para todo mundo, querer resolver tudo. A primeira coisa quando você está cansado, você tem que fazer, que está escrito no texto, não sou eu. Versículo de número 4. Ele mesmo foi ao deserto, caminhou um dia inteiro, sentou debaixo de um zimbro, pediu a Deus, sentiu vontade de morrer, orou a Deus dizendo: basta, Senhor, tira a minha própria
Porque eu não sou melhor do que os meus. Está escrito no versículo 5, a receita para quem estava cansado. O que, pastor? Está escrito no 5. E deitou e dormiu. Posso falar uma coisa para você? Não põe mais atividade para quando você está cansado. Não marca mais reunião quando você está cansado. Não faz mais metas quando você está cansado. Faz uma coisa, deita e dorme. Irmão, vou falar uma coisa para você. Nas maiores aflições da minha vida, contar um segredo aqui para você. Sabe o que eu faço? Eu durmo. Já teve pressões na minha vida que tem que resolver agora. É isso, ou isso, ou isso, ou aquilo. Aí eu falo, um minutinho. Ligo para minha esposa, minha filha, você está onde? Estou aqui, em tal lugar. Estou indo para casa agora. O quê? Vou entrar no quarto e vou dormir. 1h30. Que eu não sei, eu queria aprender com quem consegue dormir 15 minutos. Doutor Felipe, cadê o doutor Felipe? Me ajuda aí, doutor. Glória a Jesus. Não, pastor, se eu deitar 15 minutos, eu renovo. Se eu deitar 15 minutos, eu fico com dor de cabeça, irmão. Parece que é a morte. Então tem que ser no mínimo 1 hora. Eu não sei o que fazer, eu vou dormir. Eu vou falar uma coisa para você. Deus vai dar para você a estratégia do descanso no momento do cansaço. Você sabe que tem um mistério muito grande. O que eu estou falando eu vou provar. Tem um mistério muito grande. Muito grande. É por isso que tem coisas, irmão, que querem tirar nossa paz. Existem pelo menos 4 demônios do Salmo, citados no Salmo 91. Peste que anda na escuridão. Mortandade que assola ao meio-dia. Existem vários, mas pelo menos 4. Dentre esses existe uma entidade que aparece para perturbar você, para deixar você inquieto. Deixa eu falar uma coisa para você. Tinha uma demanda no jardim do Éden. Deus olhou para o homem estava só. Deus olhou para o homem estava. Aí Deus quis criar a mulher. Irmão, Adão foi dormir. Adão estava aqui sem ter uma companheira. A terra ia parar ali mesmo. Deus olhou e disse, está escrito na Bíblia, e fez o Senhor Adão dormir, e no seu sono tirou da sua costela, tirou do seu corpo a costela da mulher. Escuta comigo. Adão estava com um problema. Deixa eu ilustrar dessa forma. Existia algo que precisava ser resolvido. O que foi que Deus fez? Deus fez Adão descansar. Está escrito em Isaías 64, versículo 4. Põe para mim na tela. Desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu. Um Deus que trabalha o quê? Um Deus que trabalha o quê? Para aqueles que nele... Não é para aqueles que nele correm. Porque talvez de tudo que você esteja precisando aqui nessa noite, o que você mais precisa desacelerar. Pastor, como é que eu vou fazer isso com a quantidade de demanda que eu tenho? Posso falar uma coisa para você? Posso falar uma coisa para você? Você não ache que você é super-homem e que se você não fizer, não acontece. Sabe por quê? Porque se você fechar seus olhos, no outro dia tem uma pessoa para te substituir. Esses dias eu peguei um voo muito tarde na madrugada, e quando eu peguei o voo, que ia saindo do voo, o comandante lá, o piloto lá, estava escrevendo a ordem de voo. Só que no corredor que a gente estava saindo, já estava chegando a equipe de voo do próximo voo. E eu meditei pensando comigo, irmão, o mundo não para.
Não é porque fechou o caixão, fechou alguma coisa, alguém morreu, alguém faleceu, que o mundo vai parar. Então, se o mundo não para, por que você não vai preservar aquilo que Deus está te dando? Diga para quem está do seu lado: conheça os seus limites. Saiba a hora de parar. Eita, que tem irmã que está dizendo assim: Jesus, meu marido estava precisando ouvir isso. Sabe por quê? Se você não para o relógio te para. Quer que eu fale uma coisa para você? A correria não vai diminuir, não. As demandas do teu serviço também não vão diminuir. Mas por causa de algo emocional, uma coisa que acontece na sua saúde pode ser irreversível. Então deixa eu falar uma coisa para você: não brinque com as suas emoções. Eu sinto o Espírito de Deus dizendo para alguém que entrou aqui nessa casa: pare. Eu sinto o Espírito de Deus pegando na mão de homens aqui, de mulheres aqui, dizendo: durmam e descansem. Está escrito, Senhor, eu tenho que tirar, o Senhor pode tirar a minha vida. Está escrito que Elias dormiu. Pastor, sabe por que eu não tenho condição de dormir? Porque se eu dormir, o problema vai aumentar. Não estou falando que é para você dormir o dia inteiro e deixar o problema lá. Não é isso que eu estou falando. Os irmãos estão entendendo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que você não tem tempo? Porque se você dormir, o mundo vai parar. Se você descansar, o mundo vai parar. Se você descansar, as coisas não vão acontecer. Pois eu vou falar para você uma pessoa que tinha menos tempo que você: Elias. Sabe por que Elias tinha menos tempo? Porque Jezabel falou assim: amanhã. Ou seja, Elias só tinha 24 horas para viver, segundo a palavra de Jezabel. Eu vou dar 24 horas para você. E olha, irmão, que Jezabel não precisava ameaçar para cumprir, não. E quando ela ameaçava, aí era que ela cumpria. Elias só tinha 24 horas para viver, porque ele iria morrer. Ela iria arrumar um jeito, ou exército, ou colocar Israel inteiro contra Elias. Elias só tinha 24 horas, mas nas 24 horas que Elias tinha, ele dormiu. Está escrito na Bíblia, no livro do Gênesis, que Deus criou o mundo em 6, mas no 7º, o que foi que ele fez? O que foi que Deus fez? Existe um princípio do descanso. Existe um princípio no descanso. Quando você descansa, você está dizendo o seguinte: Senhor, eu passei 6 dias correndo. Eu passei 6 dias lutando. Agora, eu entrego nas tuas mãos. Porque o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora está nas tuas mãos. Aí tem outro versículo na Bíblia que diz assim: aos seus amados Ele dá enquanto o quê? Aos seus amados. Põe aí para mim na tela, Gustavo. Aos seus amados Ele dá enquanto. Deixa eu falar uma coisa para você. E se você não dorme? Como é que Deus vai fazer? Porque tem mistério. Existem coisas na nossa vida. Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será de levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores. Pois aos seus amados Ele dá enquanto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você fica inquieto, se você não dorme, se você não descansa, você atrapalha o trabalho de Deus. Você está dizendo o seguinte: sou eu que vou resolver. Só que Deus está dizendo o seguinte: quando você descansa, você sai de cena e diz: eu entrego na mão de Deus. Posso lhe falar uma coisa? Você sabe o que é que o salmista no Salmo 46, no versos 10, ele diz? Olhe no verso 7, no verso 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, guerras se levantaram, aconteceram coisas. Só que no 10, Deus diz para o salmista dizendo o seguinte: aquietai-vos. O
que Deus está dizendo é: na sua agitação eu não vou operar. Um bombeiro estava na praia fazendo o seu serviço quando uma pessoa que estava lá dentro começou a se afogar. Como estava muito tranquilo, ele estava terminando de comer uma maçã. E a pessoa ele já estava muito próximo à praia. E os seus alunos disseram: professor, nós temos agora que salvar essa pessoa. Ele terminou de comer a maçã. Ele esperou alguns minutos. Quando aquela pessoa que estava se afogando submergiu, aquele bombeiro saiu de onde ele estava, foi correndo até ele, o pegou, o trouxe, a vida foi recuperada e deu tudo certo. Aquele bombeiro olhou para os seus alunos e disse assim: se naquela hora eu fosse buscar ele, morria eles e morria eu. Morria ele e morria eu. Eu esperei que ele não tivesse mais força, para que com a minha força eu pudesse resgatar ele. Não é que Deus vai se afogar, só que Deus está esperando você parar de remar com o seu próprio braço. Deus está esperando você parar de confiar tanto em você mesmo. Irmão, como uma pessoa pode não depender de Deus? Irmão, se para estar aqui a gente depende dele, só chegamos nessa 7ª Santa Ceia do ano porque ele colocou vida em nós. Porque ele olhou para nós e disse: mais um mês é permitido você viver. E tem mais, eu tenho planos e propósitos para cumprir na sua vida. Então como é que eu posso querer controlar aquilo que só Deus resolve? Escute. Quando Elias estava no seu maior momento de dificuldade, que ele disse: Senhor, basta, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Está escrito, ele deitou e dormiu. E um anjo tocou nele. E um anjo tocou? Agora a minha pergunta é: por que o anjo não tocou primeiro para depois ele dormir? Porque Deus não mistura o físico com o espiritual. Escute. Se ele tem a maior experiência da vida dele com um anjo tocando, cansado, ele não absorve nada. Então Deus esperou que ele recuperasse as suas forças, para que pudesse dar uma experiência nova para ele. Eu posso falar uma coisa para você aqui nessa noite? Posso falar uma coisa para você aqui nessa noite? Até para viver as experiências de Deus, você precisa estar bem com você mesmo. Porque existem pessoas que estão espiritualizando aquilo que precisa resolver com posição. Mas pastor, o anjo tocou, o anjo fez, Deus operou. Não espiritualiza tudo não, irmão. Elias não estava precisando de uma campanha de oração de 7 dias de jejum, de 9 dias de entrega, de 20 dias de pular, de 7 dias de cortar, de marchar para Deus fazer, não. Elias só estava precisando parar. Posso declarar algo sobre a tua vida? Vem dias de descanso para você. Deus está removendo fardos e pesos que estão no meio da tua caminhada. E Deus está dizendo: você vai deitar e vai dormir. Porque depois desse descanso sobre a tua mente, o meu anjo já está com um mapa na mão, mostrando o que eu tenho para cumprir na tua vida. Tem gente que não está associando mais nada, absorvendo mais nada do que está se falando, do que está se vivendo, por conta do cansaço. Posso falar uma coisa para você? Já fazem 15 anos pelo menos que eu prego a palavra de Deus, 15. E eu já estive em lugares lindos, mas inóspitos também. Deus já me deu a graça de levar a palavra dele em alguns países dessa terra. Mas nós fizemos uma viagem e eu preguei todos os dias, com exceção de 2 dias. Foram 8 dias, 2 dias eu não preguei. No último dia da viagem, nós precisávamos passar por Paris. Quando eu cheguei em Paris, quando nós chegamos em Paris, nós olhamos a beleza daquele lugar e é extraordinário. O rio, as coisas, a torre.
Mas você sabe que eu estava tão cansado, que a beleza do lugar não trouxe a beleza que ela é por causa do cansaço que eu estava. Então, eu olhei para minha esposa, nós conversamos, nós não estamos achando mais bonito do que os outros acham, não é por causa de nada, porque a gente está muito cansado. É por isso que quando o anjo de Deus visita Elias, ele não primeiro visita para depois Elias descansar, não, ele dá o sono a Elias primeiro. Por quê? Porque as maiores experiências vêm depois que você está bem com você mesmo. Uma pessoa que não está bem com ela mesma, irmão, ela não pode transferir, não, eu vou porque eu não estou bem comigo mesmo, com a minha mente. Vou orar, vou pedir para o pastor orar, vamos fazer uma campanha, vamos chamar as irmãs do coque, vamos fazer um mover. Quando na verdade tudo que você está precisando é deitar a cabeça no travesseiro e parar dessa tua correria frenética, correndo de um lado para o outro. Posso falar uma coisa para você? Quando Elias dormiu, está escrito que o anjo se apresenta para ele e diz assim: tem pão, tem peixe, tem pão, tem pedras sobre pedras em brasas e tem um jarro de água. Depois que Elias dorme, sabe o que é que se apresenta na frente de Elias? A provisão. Posso falar uma coisa para você? Existem provisões que é você que traz. Mas existem momentos na nossa vida que a gente está tão esgotado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que Deus faz surgir na nossa frente. Não! Quem era que precisou ir para Sarepta? Quem precisou ir para Sarepta, irmão? Elias. Para fazer o quê? Buscar o seu próprio pão. Quem precisou descer ao Querite? Elias. Buscar a sua própria água. Só que Elias estava tão no limite que Deus olhou e disse: agora não é você que vai buscar água e nem você que vai buscar pão. Sou eu que vou pôr o pão para você. O Espírito de Deus está visitando alguém que está no limite aqui nessa noite. E está dizendo: por muito tempo, minha filha, foi você que foi buscar água. Por muito tempo, meu filho, eu vi você correndo para buscar o pão. Mas eu tenho algo para você aqui nessa noite. O quê? O pão e a água sou eu que vou pôr na tua frente. Oh, aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus para liberar uma palavra para alguém nessa noite. Você não vai bater na porta, agora a porta vai bater diante de você. Porque Deus viu quantas vezes você se levantou e disse: eu trabalho, não tenho medo não, eu faço, eu estudo, eu me esforço. Só que Deus sabe que agora você está cansado, agora você está esgotado, agora você está precisando da mão de Deus. E Ele está dizendo: agora sou eu que vou trazer o pão. Eita, que eu estou sentindo a glória de Deus aqui dentro. Para dizer para alguém o que vai acontecer nos próximos dias. Não é sobre aquilo que você foi buscar, é aquilo que Deus vai trazer. Não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Existem coisas que vão acontecer que você já esqueceu, mas pessoas vão dizer assim: você lembra que há tanto tempo tinha uma causa, você lembra que há tanto tempo tinha isso para resolver. Vai começar Deus puxar a gaveta aqui. Eita, que eu estou sentindo graça de Deus aqui. Não, eu estou sentindo uma autoridade do Espírito Santo para dizer: Deus vai puxar algumas gavetas de documentos guardados, coisas que você acha que não vão acontecer, e Deus vai dizer: eu não esqueci da promessa, eu não esqueci da palavra, eu não esqueci do que falei. Olha o pão aqui, olha a água aqui, olha a provisão aqui, olha a providência aqui. Receba. Será que tem alguém que pode adorar a Deus? Nubrefa semia canto remaia duremite oplavia suriminai. Será que tem alguém que pode adorar ao Deus da palavra? O que é, pastor? O anjo de Deus está trazendo o pão, o anjo de Deus está trazendo a água, a provisão está chegando aí. Por quê? Porque Deus chega no teu limite e diz: não temas. Olha a segunda vez. Elias come, Elias bebe. Quando ele não come, ele vai dormir. Quando ele come, ele vai dormir de novo. Por quê? Ele ainda está cansado. Quando ele acorda da segunda vez, agora o anjo não vai lhe dar uma provisão para que ele permaneça no deserto. Agora o anjo vai lhe dar uma palavra para que ele saia do deserto.
Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Já existe tanto deserto na nossa vida. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, só um. Já existe tanto deserto na nossa vida, que não seja eu e nem você que vai nos colocar em mais um deserto. Porque eu estou querendo sair do deserto, não é entrar não. Não sei você, mas eu estou querendo sair. Só que está escrito que Elias foi e entrou. Espera aí, irmão, eu estou querendo sair, eu vou entrar? Não. Então no que depender de mim, eu não quero atrapalhar os planos de Deus na minha vida não. No que depender de você, não atrapalhe em nada. Fique na posição, porque Deus vai cumprir, vai fazer. Na primeira vez vem a provisão. Na segunda vez vem uma palavra para tirar Elias do deserto. Olha comigo, está escrito que quando Elias acordou pela segunda vez, o anjo olhou para Elias e disse assim: levanta, come. Levanta e bebe. Por que eu tenho que comer e beber? Porque essa comida, essa provisão que está chegando aí, é para arrancar você desse deserto. Eu não sei se você pega isso no seu espírito. A primeira provisão foi para ele. Só que ele comeu e continuou. Existem provisões de Deus que se chegar agora na nossa vida, resolve, porque a gente está com tanta fome que resolve agora. Mas nos faz permanecer no deserto. Só que Deus olhou para Elias e disse: tem uma coisa muito mais poderosa para você. Eu não sei se tu pega isso no teu espírito, irmão. Eu mandei a provisão para você, mas você continuou no deserto. Mas eu estou mandando uma segunda provisão. Qual, Senhor? A segunda provisão que eu estou mandando é que além de você comer e beber o que eu vou te dar, eu vou te arrancar do deserto com essa provisão. 2 Reis capítulo 4, a mulher chegou para o profeta e disse: profeta, os credores estão na minha porta. Se Deus manda a provisão para resolver os credores, ela continua precisando de dinheiro. Só que Deus disse assim: vai para o quarto, fecha a porta. Ela foi para lá, multiplicou o azeite. Quando o azeite multiplicou, disse: paga o que deve. E faz uma coisa, vive do resto. Porque Deus não quer mandar para você uma provisão provisória. O Espírito de Deus está mandando dizer para 2, 3, 4, 5 crentes aqui nessa noite o seguinte: a provisão que eu estou mandando vai te arrancar do deserto. As primeiras provisões é para suprir o que você precisa de dificuldade agora. Mas eu estou mandando uma provisão que vai tirar você do vermelho, que vai tirar teu nome do negativo, que vai elevar tuas plaquetas, vai subir tua saúde, vai arrancar você desse nível de enfermidade, vai arrancar você dessa prova. Eu estou mandando uma provisão que vai fazer você sair do deserto. Eita, eminência. Eu sinto a graça de Deus para 2 ou 3 pessoas. Você vai sair do deserto. Diga para quem está do seu lado: você vai sair do deserto. Você vai sair do deserto. Você vai sair do deserto. Enquanto a igreja adora, Deus está mandando um anjo lá. Enquanto a igreja adora, Deus não vai só resolver uma questão, Ele vai resolver a questão da tua vida. Eita, estou sentindo graça de Jesus aqui. Não é só pagar, não, a dívida não é só restaurar o estado de saúde agora, não, é curar. Eita, glória. Eita, que a nuvem da graça de Deus está sobre essa casa. Adore, 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 adore. Escute, eu encerro agora. Sabe por que essa provisão está chegando? Para arrancar você do deserto. Sabe por que precisa arrancar você do deserto? Porque a tua caminhada ainda é muito longa. Eu acho lindo Deus.
Quando Elias chega no 19, ele está dizendo: já acabou, basta. Já fiz o que eu tenho de fazer, já desceu fogo, já sumiu chuva, já voltou chuva. Eu já fiz tanta coisa na minha vida, pastor. Só que eu acho lindo de Deus. Sabe o que é que Deus olha para Elias e diz? Quem disse que para você está acabando, informou a você errado. Porque a minha palavra é: está só. Minha irmã, está só começando. Lá na galeria, está só começando. Aqui embaixo, está só começando. Aqui dos lados, está começando agora. A nova estação que Deus preparou para mim e para você nem começou ainda, está começando agora. Então não diz para Deus: eu já vivi muito, já vi muita coisa. Não, está só começando. Come e bebe, porque o caminho é longo. Come e bebe, porque o propósito ainda é grande. Eita. Alguém que está esgotado está dizendo: tá bom, quero mais nada não. Já vivi, já fui, já corri, já voltei. Deus está dizendo: não, meu filho, o que eu tenho na tua vida começa agora. Existe uma palavra liberada para os próximos dias. Deus está startando um novo tempo sobre esta igreja, sobre a tua vida. Eita. Deus está startando um novo tempo sobre a tua caminhada. Agora deixa eu lhe falar uma coisa, e eu encerro agora, prometo. Elias viveu muita coisa do 16 ao 18. Mas sabe o que Elias estava precisando viver no 19? Elias já comeu comida de viúva. Elias já comeu comida de corvo. Imagina, irmão, uma ave trazer um corvo. Um corvo trazer uma comida, um alimento. Trazer um alimento para um homem, um corvo. Elias comeu na casa dele, Elias comeu na casa da viúva e Elias comeu de um corvo. Mas no 19 ele ainda não tinha comido a comida que ele precisava, que ele estava comendo. O quê? A comida vinha do céu. O pão não era daqui da terra, não. Você sabe o que mais você está precisando para continuar na caminhada? Não é do pão que você já comeu um dia na terra que você volta a comer e tem fome. Não é da água que você bebe, daqui a pouco você está com sede de novo. É de um pão. Que Jesus disse em João 6, quem come desse pão nunca mais volta a ter fome. É de uma água que Jesus disse em João 4, quem bebe dessa água nunca mais volta a ter sede. Por muito tempo, Elias, você se alimentou das coisas aqui da terra. Você já comeu de viúva, já comeu da sua casa, já comeu dos corvos. Mas agora eu quero que você se alimente do céu. Chega de viver o mesmo nível espiritual da ceia passada. Do janeiro do 2026, do janeiro de 2025, tem pão do céu descendo a quente aqui. Deus vai dar para a igreja um alimento que vai ressignificar o propósito. Existem coisas que não faz mais sentido, pastor. Existem coisas que não vão acontecer mais, pastor. É que você não comeu ainda do pão do céu. É que você não bebeu a água do céu ainda. Irmão, tem gente que ainda não se banhou nesse rio. É o rio de águas vivas. Tem gente que ainda não se alimentou dessa fonte de pão. É o pão que sacia a fome da alma. O Espírito de Deus olhou para Elias e disse: Elias, a comida agora é diferente. Igreja Reviver em Cristo, de hoje em diante a comida é diferente. Você já comeu muito pão aqui da terra, agora chegou a hora de buscar o pão. O pão que sacia a fome. A água que mata a sede da alma. E quando você come pão, como você bebe dessa água, você pode ir.
Porque Deus põe o chão para você pisar. O que mais você está precisando nessa nova estação? E para o novo começo de Deus sobre a vida de pessoas aqui. Não é mais daquilo que você já experimentou e daquilo que você viveu. Porque para Deus tirar Elias do deserto, Deus mandou um pão que aqui na terra não tinha. Deus mandou uma água que aqui na terra também não tinha. Por isso o Espírito de Deus nesse último minuto do culto está dizendo para pessoas aqui nessa noite: o pão daqui da terra é necessário. Mas não adianta de nada se você não estiver saciado com o pão que sacia a fome. Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20, Jesus disse, foi Jesus que disse: abre a porta que eu quero entrar. Irmão, deixar uma pessoa esperando já é feio, que dirá Jesus esperando. E quando Jesus falou isso, Jesus não falou isso para uma pessoa e nem para duas, falou para uma igreja inteira. Vocês são igreja minha, mas eu estou do lado de fora. Por quê? Vocês comem o pão de vocês e a água de vocês, mas se vocês abrirem a porta, eu vou pôr o pão na mesa, vocês vão ceiar comigo e eu cearei com vocês. Eu vou dar para vocês um alimento que vocês não experimentaram, um alimento espiritual. Você sabe que tem gente que ainda não levantou do deserto porque ainda não comeu desse pão e nem tomou dessa água? Porque na hora que tomar dessa água e na hora que comer desse pão, o deserto acaba. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, já oro pelas nossas vidas. Tem pão e tem água vinda do céu para mim e para você nesta noite.